Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. O programa Empresas e Profissionais do Paraná. Tenho a satisfação de conversar com a senhora Denisa Maria Borsato, empresária de sucesso, pessoa muito querida em Maringá e em todo o estado do Paraná. Ela é fundadora da DMB Contabilidade e Consultoria. Vamos conversar com ela e saber sobre o que é saúde financeira e equiparação hospitalar para clínicas médicas. Denisa, o que vem a ser saúde financeira? Me chamo Denisa Borsato, sou profissional da contabilidade há mais de 38 anos, sou da cidade de Maringá, atuante aí na área contábil, tributária, consultoria, na docência do ensino superior com pós-graduação e ensino de graduação também. E trouxe para vocês a convite do Devanil, qual gostaria de agradecer em especial a participação desse programa, para falar sobre a saúde financeira e equiparação hospitalar aplicada à área médica. Primeiramente, nós precisamos compreender e entender o que seria uma saúde financeira de uma empresa, aplicada à área médica ou não. A saúde financeira, ela não se resume ao saldo bancário, ao saldo que se tem dinheiro em caixa. São vários fatores que são necessários identificar, várias variáveis para saber se o negócio está dando certo, se a empresa está dando certo e a saúde financeira dela também está bem. Assim como a área da saúde, é necessário um profissional da contabilidade para conduzir esse tema tão importante. Nem sempre a medicação, se você não procura a prevenção antes de adquirir qualquer tipo de doença, nem sempre os tratamentos são eficazes. E é o que acontece com a contabilidade, quando não se dá muita atenção a ela. Por quê? É muito confuso e ainda é muito comum nas consultorias, nas andanças, que o profissional ele se baseie no que ele tem no saldo do banco, para caracterizar se ele tem saúde financeira ou não. Uma questão muito importante também é misturar o caixa, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, caso seja uma clínica já estabelecida com o CNPJ. Então, é necessário para compreender e relativizar essa questão da saúde financeira que seja separada as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Ora, mas é tudo meu, a empresa é minha, eu posso fazer com o dinheiro o que eu quiser. Sim, pode, mas da forma correta, por isso que os profissionais da contabilidade conseguem conduzir esse pensamento, esse entendimento, essa capacitação dos profissionais da área médica, da advocacia ou qualquer outro segmento também de prestação de serviços. Existem ferramentas fundamentais para garantir a saúde financeira de uma empresa. Primeiramente, toda empresa que se preza, ela tem que ter um sistema de informação confiável. Ou seja, um ERP, um sistema de contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, controle dos medicamentos, controle dos estoques de materiais utilizados, para que isso atenda não só ao fisco, que são obrigações impostas de declarações que devem ser entregues mensalmente, mas também uma forma de centralizar o controle financeiro da empresa. O orçamento também é uma peça fundamental, então o planejamento orçamentário de qualquer negócio, ele é fundamental para que não extrapole os custos e nem a capacidade de capital de giro da empresa. Nesse sentido, a contabilidade, juntamente com a questão financeira, com os responsáveis financeiros da empresa, eles devem trabalhar de mãos dadas para que esse resultado seja satisfatório. No Brasil, para quem não domina os assuntos contábeis, o regime contábil tributário adotado e o
permitido legalmente, ele é o regime de competência para apuração dos impostos. Em alguns casos pode-se trabalhar também com regime de caixa, mas é necessário consultar um contador para que você compreenda como que funciona e quais são as permissibilidades para esse tipo de regime, quais os segmentos de negócios também que são permitidos o regime de caixa. Bem, mas antes nós temos alguns instrumentos importantes da contabilidade, que é a declaração de resultado do exercício, a demonstração de resultado do exercício. Essa demonstração de resultado do exercício, ela permite visualizar pelo regime de competência o que se comprou, o que se gastou dentro de um determinado período. Mas como nós comentamos que o regime de competência, ele diverge os resultados financeiros da empresa em relação ao regime de caixa, como é aplicado em alguns países, no Brasil nós temos algumas outras ferramentas que a gente pode adotar para verificar a saúde financeira. Uma delas também a demonstração de fluxo de caixa. Nós também trabalhamos, e é importante conhecer a estrutura de balanço e o patrimônio das empresas, a apuração do patrimônio líquido dessas empresas. Então, esses instrumentos na contabilidade, eles somente funcionam se a gestão financeira, os responsáveis financeiros do negócio da empresa encaminharem a documentação correta para a contabilidade, para que seja escriturado. Conta bancária, comprovante de pagamentos e recebimentos, notas fiscais de prestação de serviço. Hoje a contabilidade está muito evoluída, então muitos documentos nós conseguimos em tempo real estar puxando para dentro do sistema contábil. Nós usamos sistemas hoje de ponta que nos permite, mas exige a liberação do responsável pela empresa, a autorização de acordo com a Lei de Proteção de Dados, sigilo tributário e áreas afins. Para que a gente tenha uma compreensão melhor em relação a diferenciar o que é o regime de competência e o regime de caixa, o permitido no Brasil é que todo o faturamento ele já é tributado dentro daquele mês. Então apura-se os impostos naquele mês, tendo a empresa recebido dos seus clientes, dos seus pacientes naquele mês ou não. Então o imposto já é calculado para pagar logo nos primeiros dias ali do mês seguinte, subsequente ao serviço prestado. Da mesma forma, se contabiliza as compras, que são os fornecedores, os materiais aplicados, materiais de uso e consumo, a prestação de serviço, também é contabilizado pela data que se recebe essas notas fiscais da empresa, mas nem sempre houve o pagamento, às vezes é parcelado em várias parcelas, compra em cartão de crédito, hoje está muito em moda o Pix, a facilidade do Pix. Então, quando o governo estabelece o regime de competência, que é o único permitido, é porque ele antecipa a retenção desses impostos e o recolhimento para os cofres públicos, diferente do que acontece em outros países mais evoluídos na questão tributária. Já o regime de caixa, quando existem essas exceções permitidas pela legislação tributária brasileira, o imposto ele é calculado e apurado no momento que entra o dinheiro da prestação de serviço ou da venda de materiais e produtos, dependendo do caso que se aplica. Por isso que é interessante, primeiramente, consultar um contador para saber se o segmento que a pessoa jurídica se enquadra permite-se o regime de caixa ou não. Mas isso é um assunto para um outro momento, um outro convite, a gente está falando sobre esse tema. Denisa, qual a importância da equiparação hospitalar para clínicas médicas? Em relação à equiparação hospitalar, a clínica que está apta, atendendo todas as exigências relacionadas a certificações, alvará, contabilidade, estrutura de folha de pagamento, quando você pagar, quando você receber, que ela esteja apta, ela vai ter uma redução na base de cálculo do imposto de renda de 32% para 8%, onde aplica-se
a taxação de 15% no imposto de renda da pessoa jurídica, e a cada 100 mil aumenta-se mais 10%. Então é uma carga tributária no imposto de renda bem salgada, né? Então todo tipo de planejamento tributário ele é necessário, é um investimento e não um gasto na estrutura contábil, principalmente na área hospitalar. Já na contribuição social, a redução da presunção da base de cálculo de 32%, ela cai para 12%, aplicada ali a alíquota de 9% da contribuição social. Nesse tipo de regime, com essa vantagem de redução da base de cálculo, essa presunção, ela subentende-se que a parte de gastos, né, de custos e despesas legais que se abate para poder calcular o imposto de renda e a contribuição social, ela já se eleva. Então, mesmo que a empresa não tenha os custos tão elevados, não tenha consumo de materiais, ela se torna vantajosa. Mas, antes de adotar qualquer tipo de regime diferenciado, é preciso compreender que o regime não se muda no meio do ano, que é o período que a gente diz que é o período de apuração dos balanços, né? Então, a gente precisa, atendendo à legislação brasileira, alterar o regime somente no início do ano seguinte, né? Então, todo ano é necessário para a preparação de uma mudança de regime e análise da viabilidade ou não dessa mudança, né? Então, normalmente a gente faz a alteração do regime já no mês de janeiro, porque já se tem toda uma programação, um planejamento confiável para que, com segurança financeira, principalmente econômica, se faça essa transição de regime tributário. Outro ponto importante, é necessário a gente comentar, que na área médica, na área de clínica, o regime tributário mais usado é o Simples Nacional. Ele tem uma série de vantagens, mesmo que a empresa ache que ela está pagando muito imposto, se comparado com os outros dois regimes, que é o lucro real e o lucro presumido, o Simples Nacional ainda é mais vantajoso, o que não pode sonegar. Ainda mais em tempos de REINF, que a distribuição de lucro ela tem que ser informada obrigatoriamente todo mês, a cada 3 meses pelo menos, e o lucro ele só pode ser distribuído se realmente tiver apuração do lucro em balanço. Caso a empresa tenha prejuízo e o sócio faça a retirada de forma indevida e com base num prejuízo, antecipando os resultados que nem sempre virão, esse lucro será tributado em até 27,5% na pessoa física do sócio que recebeu de forma indevida um lucro que não estava apurado em balanço. Então é necessário que toda a retirada financeira da empresa ela seja contabilizada de forma correta. Investimentos também têm que ser comunicados com antecedência antes de fazer o negócio com o contador, porque o contador, a contadora, eles vai estar orientando o procedimento correto de se fazer, a questão tributária, a origem dos recursos para investimento. Então é fundamental que aconteça para a saúde financeira da empresa. Então veja que a equiparação hospitalar, ela nem sempre vai ser vantajosa. Então, cada caso é um caso e cada caso é necessária avaliação, diagnóstico por um contador habilitado ou uma contadora habilitada. Qual que é a sua orientação para as pessoas, as empresas, em especial os investidores nesse segmento importante da área médica, terem sucesso em seus negócios na cidade de Maringá e em todo o estado do Paraná? Que a gente tenha uma compreensão melhor em relação a diferenciar o que é o regime de competência e o regime de caixa, o permitido no Brasil é que todo o faturamento ele já é tributado dentro daquele mês. Então apura-se os impostos naquele mês, tendo a empresa recebido dos seus clientes, dos seus pacientes naquele mês ou não.
Então, o imposto já é calculado para pagar logo nos primeiros dias ali do mês seguinte, subsequente ao serviço prestado. Da mesma forma, se contabiliza as compras, né, que são os fornecedores, materiais aplicados, né, materiais de uso e consumo, a prestação de serviço, também é contabilizado pela data que se recebe essas notas fiscais da empresa, mas nem sempre houve o pagamento, às vezes é parcelado em várias parcelas, compra em cartão de crédito, né, hoje está muito em moda o Pix, né, a facilidade do Pix. Então, quando o governo estabelece o regime de competência, que é o único permitido, é porque ele antecipa a retenção desses impostos e o recolhimento para os cofres públicos, diferente do que acontece em outros países mais evoluídos na questão tributária. Já o regime de caixa, quando existem essas exceções permitidas pela legislação tributária brasileira, o imposto ele é calculado e apurado no momento que entra o dinheiro da prestação de serviço ou da venda de materiais e produtos, dependendo do caso que se aplica. Por isso que é interessante, primeiramente, consultar um contador para saber se o segmento que a pessoa jurídica se enquadra permite-se o regime de caixa ou não. Mas isso é um assunto para um outro momento, um outro convite, a gente está falando sobre esse tema. Para finalizar, com a Lei de Liberdade Econômica, existem várias formas de atuação profissional, né? Então, hoje está muito evidente a solicitação de grandes hospitais, de outras clínicas, solicitar que o profissional ele se regulamente com uma pessoa jurídica. Então, ele abre um CNPJ para ele estar atuando dentro de outras clínicas, né? Então, é um procedimento vantajoso tanto para a clínica que recebe esse outro profissional, pessoa jurídica, também como a saúde financeira da família e do profissional que atua na área médica como pessoa física. Então, a tributação na pessoa física ela é muito maior do que se constituir uma pessoa jurídica. Mas é necessário avaliar a forma de trabalho desse médico e a permissão dessas clínicas em relação à participação em convênios de saúde. Então, alguns convênios exigem, né, que a nota seja emitida pela clínica e relacione os médicos que atenderam aquele determinado plano de saúde. E não morre por aí, então a gente precisa avaliar a pessoa física desse médico que presta serviço para essa clínica relacionada ao plano de saúde, para que o imposto de renda esteja dentro da conformidade legal, para que não haja surpresa desagradável com a malha fina da Receita Federal. Então, é necessário se fazer um planejamento, uma organização tanto financeira como estrutural no atendimento da área médica. Quer saber um pouco mais? Entre em contato com a gente, teremos uma imensa satisfação em atendê-los. Agradeço aí mais uma vez a participação desse programa e aguardo outra oportunidade para estar falando de outros assuntos aí relacionados à área médica também para condução dos negócios. Claro, é um grande prazer ter você, Denisa Maria Borsato, em nosso quadro Espaço de Promoção da Saúde. Já está convidada a participar, partilhar e compartilhar do programa Empresas e Profissionais do Paraná, que tem trazido relevantes assuntos há mais de uma década para as pessoas de Maringá e em todo o estado do Paraná. Seja bem-vinda!